Muito bem, agora nós damos sequência, porque a gente vai dar continuidade à programação para o segundo painel, que volta com um olhar para a inserção do Brasil no comércio internacional e no papel do Sistema Nacional de Fomento nesse processo. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse segundo painel, que, na verdade, vai encerrar o nosso dia, o nosso segundo dia de fórum. Vou pedir a todos aqui que estão presentes que se acomodem, né, para que a gente possa acompanhar esse segundo painel, essa segunda conversa, que é mais uma importante conversa que a gente vai ter aqui no nosso fórum. Bom, vamos lá, então. Como eu estava dizendo, em um cenário de maior competição global, a capacidade de um país fortalecer a competitividade e ampliar a presença em cadeias produtivas ganha importância. O Sistema Nacional de Fomento tem um papel estratégico ao viabilizar crédito, garantias e, claro, instrumentos de apoio à produção e à exportação. Então, o convite deste painel é, claro, discutir desafios, mas, principalmente, os caminhos possíveis. Então, para moderar essa conversa, nós convidamos aqui o diretor executivo da BDE, senhor André Godoy. E, para debater esse tema, o economista-chefe do Banco do Nordeste, senhor Rogério Sobreira. Também o diretor executivo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, senhor Rafael Canin. O gerente executivo da Unidade de Negócios Internacionais do Banco do Brasil, senhor Alexandre Vinícius da Costa Machado. Seja bem-vindo. E a gerente de competitividade da Apex Brasil, senhora Clarissa Furtado. Bem-vinda. Muito bem, então, com a palavra, o moderador. Olá, bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui hoje com vocês, nesse último painel do fórum, né, onde a gente vai discutir a temática das exportações, a temática do financiamento para as exportações. Eu gosto de dizer que não há momento mais oportuno para tratar sobre esse tema. Mas antes gostaria muito de agradecer aqui a presença do Rogério Sobreira, economista-chefe do BNB, meu professor, né, com quem eu aprendi tanto. Gostaria também de agradecer a presença aqui do Rafael Canin, diretor executivo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Rafael, um prazer enorme estar aqui, recebê-lo aqui nesse debate. A Clarissa, da Apex, nossa parceira, né, que vem trabalhando tanto em conjunto conosco, e o Alexandre, aqui pelo Banco do Brasil. Alexandre, muitíssimo obrigado. Acho que a gente está com um grupo seleto aqui para poder fazer uma discussão importante, de olhar o cenário geopolítico, olhar as oportunidades e verificar o papel, né, do sistema financeiro, o papel das agências de promoção da exportação. No painel de ontem, né, nos painéis de ontem, né, a gente via, muito se colocou em discussão esse cenário geopolítico, as guerras, e até que ponto isso são crises, vão trazendo crises, né, para o Brasil. Eu gostava de dizer um pouquinho, o professor Manuel Pires colocou em algum momento, que se dizia, bom, nessa crise toda no Irã, qual que é o custo que vai se ter para você reduzir os impactos da inflação no Brasil, né? Mas ninguém estava falando assim, das oportunidades que isso vai trazer para o Brasil, né? E muitas vezes aquilo que é enxergado como crise para diversos segmentos, podem aparecer oportunidades onde o Brasil pode entrar, promover as nossas exportações, promover as nossas empresas. E o papel do Sistema Nacional de Fomento é muito importante nesse segmento, né? Acho que o acordo com a União Europeia depois de décadas em discussão, vai trazer uma oportunidade grande para o Brasil. Mas, curiosamente, né, conversando com alguns especialistas, muito embora a gente estivesse discutindo isso há mais de 20 anos, acho que o tempo foi tão longo que acabou sendo uma surpresa agradável a gente conseguir fazer essa assinatura agora. E, de certa forma, alguns setores já vão ser privilegiados num momento quase que imediato. Nós teremos um longo período de adaptação disso, mas para os setores brasileiros já traz uma oportunidade, talvez a necessidade de financiamento para desenvolvimento de capacidade seja muito premente logo no momento seguinte à aprovação desse acordo que foi feito aqui no Congresso brasileiro.
Então, assim, sem mais delongas, né, eu gostaria muito de poder travar um pouco essa discussão, partindo do aspecto macro, né, das oportunidades, crises e oportunidades, e chegando ao detalhe da política pública, seja na ótica da promoção dos investimentos, tá? Seja na ótica do sistema financeiro de fomento, como que ele pode apoiar e como que ele está olhando essas oportunidades para fazer os investimentos e dotar as nossas empresas de capacidades, né? Então, eu queria começar um pouquinho, Rogério, para que você pudesse trazer um pouco a sua visão, né, como economista, como professor, como Banco do Nordeste, dessas oportunidades, olhando o cenário brasileiro, olhando a questão energética, olhando as capacidades do Brasil, as vantagens que o Brasil já tem, aquelas que ela tem que o país teria que construir, frente a esse cenário global. A intenção aqui, gente, era que a gente fizesse uma primeira rodada aqui, né, para cada um pudesse, em virtude das perguntas norteadoras que foram encaminhadas para vocês. Eu vou distribuir aqui um pouquinho numa determinada ordem, depois a gente faz algumas perguntas mais específicas e abrimos para a plateia, né, e eventuais perguntas, mas num bate-papo, a ideia é que seja alguma coisa bem dinâmica. Tá? Rogério, a palavra está contigo. Obrigado, André. Queria agradecer o convite, Maria Fernanda, presidente da BDE, estar aqui, enfim, nesse espaço, nessa arena, que é desafiadora e inspiradora ao mesmo tempo. Acho que esse tema que a mesa traz, a tua pergunta, né, ela é central nesse contexto. Acho que é um contexto de inflexão. E, muitas vezes, enfim, analisando, acompanhando, como eu venho acompanhando, como a gente lá no banco vem acompanhando o desenrolar dos eventos, né, a partir do famigerado dia 28 de fevereiro, que foi quando o Trump tomou a decisão de atacar, junto com Israel, atacar o Irã. Me lembro muito de uma frase do Keynes. Bom, fui teu professor, né, do Teoria Geral e tal. E aí um professor meu querido, Fernando Cardim, que, enfim, não está mais aqui entre nós, ele tinha uma frase que era muito boa, que ele gostava de citar do Keynes, que era o seguinte: a gente nunca deve desperdiçar a chance dada por uma crise. Eu acho que esse é um ponto central. E o Brasil, acho que, paradoxalmente, o Brasil está muito bem colocado nesse contexto, em que pese todo o contexto de crise, de turbulência, etc., mas eu acho que o Brasil, depois vou falar um pouco sobre o Nordeste particularmente, eu acho que o Brasil ele tem uma série de vantagens, algumas vantagens, claro que ninguém antecipava esse evento, essa guerra, mas eu acho que o Brasil, nas suas idas e vindas, né, ontem, nos painéis, foram bem colocados, o primeiro painel com o Nelson, se vai trazendo as histórias, né, quando a gente vai vendo as histórias das criações dos fundos garantidores, tudo. Assim, o Brasil ele foi aprendendo muito enfim, as nossas dores, os nossos erros, ao longo aí dessas 3, 4 décadas. E hoje o país ele se encontra em muito melhor forma para enfrentar uma situação como essa. De que oportunidades eu estou falando? Assim, eu acho que a mais óbvia na área de energia. Eu acho que a guerra, por paradoxal que seja, ela traz uma oportunidade para o Brasil e, na verdade, para o mundo, para impulsionar a agenda da energia sustentável. Acho que o mundo ficou muito claro, para além das questões climáticas, né, que os países, efetivamente, eles têm que caminhar na direção de diversificar as suas matrizes energéticas. A Laura ontem trouxe uma informação, né, e também é uma coisa que eu estou acompanhando muito, como a China está se colocando diante da evolução desses eventos a partir do dia 28 de fevereiro, e analistas colocam que a China é um dos países que tem melhores condições de encarar uma guerra de baixa intensidade, porque eu, particularmente, não acredito que a guerra vai escalar para uma fase 3, que seria uma fase
com uma conotação muito mais destrutiva. Acho que a quantidade de impactos que isso teria seria tão grande que nem mesmo o Trump seria capaz de bancar uma escalada para a fase 3. Mas isso não significa dizer que a guerra vai acabar amanhã. E, do meu modo de ver, eu acho que a gente tem uma guerra, a gente vai viver ainda algumas semanas, alguns meses de uma guerra de baixa intensidade, com os seus impactos já esperados, principalmente na inflação. Mas a China, como eu estava dizendo, nesse contexto, ela é talvez a economia que, do seu ponto de vista energético, que melhor tem condições de aguentar uma guerra de baixa intensidade longa. Assim, ela é o principal importador de petróleo, mas, ao mesmo tempo, é o país que tem mais reservas estratégicas de petróleo e tem, dentro das condições permitidas pela China, uma matriz energética razoavelmente diversificada. Então, quer dizer, eu acho que nós, no Brasil, a gente tem várias condições dadas pela natureza, né? Aí o Nordeste tem, estão falando de energia renovável, né? O Nordeste tem condições muito, muito boas de ajudar o país a ampliar essa diversificação na direção de energias renováveis. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, quando a gente também olha para o desenvolvimento do país ao longo dessas últimas décadas, né, a evolução da agropecuária traz também um olhar, se a gente pode se valer da licença poética, dado o contexto, um olhar positivo. Acho que o Brasil, não só do ponto de vista de exportação, não, acho que do ponto de vista da nossa demanda doméstica. O Brasil é um país que também está em condições bastante favoráveis sobre esse aspecto, que também é um aspecto profundamente importante. Um outro aspecto que eu entendo que o Brasil tem vantagens, né? O Brasil reeditou neste governo a política industrial. Acho que a gente está conseguindo, né, vencer narrativas contrárias à ideia de uma política industrial, inclusive olhando para o que o mundo vem fazendo, né? Então, a nova indústria Brasil, etc. Então, isso também é importante para posicionar o país para a fase além guerra. Porque o que está se fomentando em termos de mudança no mundo é muito radical, a partir, principalmente, de inteligência artificial. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente, tendo as vantagens competitivas que já tem, dando ênfase a políticas que vão na direção correta, como também temos algumas e outras que podem ser reforçadas, a gente consegue, dentro do possível, né, atravessar esse período de turbulência bem e sair do outro lado do Rubicão mais forte até do que, enfim, a gente entrou, por assim dizer. Então, acho que o Brasil está em condições mais favoráveis que muitos países, e, particularmente, né, o Nordeste. Eu acho que o Nordeste ele tem, na região, uma série de, eu diria, elementos portadores desse novo futuro. Já falei da energia renovável, a questão agrícola, turismo, economia da cultura. Então, tem uma série de aspectos na região que, se bem fomentados, né, coloca a região também no outro contexto, vou chamar assim, na divisão doméstica de trabalho do Brasil. Okay. Rogério, muito obrigado. Você comentou, né, acho que desses 3 eixos, né, do tema da energia, do agro, da indústria, né, o papel do Nordeste nisso. E aí eu queria puxar, já fazendo um link aqui com que eu queria te fazer uma pergunta, Rafael. Do ponto de vista, acho que desse terceiro eixo que foi comentado, o tema da indústria, né? O Brasil sofreu processo aí de desindustrialização precoce,
Nós temos agora uma iniciativa nos últimos anos do Nova Indústria Brasil, uma política industrial. A política industrial voltou ao radar aqui dos mais diversos segmentos, até naqueles órgãos internacionais que habitualmente não tinham isso como de certa forma, uma prescrição, né, para as empresas. E aí temos, a crise que pode ser uma oportunidade, temos esse acordo da União Europeia. Queria te perguntar, qual que é o seu diagnóstico em relação à atual capacidade da nossa indústria? O que a gente precisaria avançar e como que o sistema financeiro poderia alocar de uma forma mais adequada, né, cada vez melhor, os recursos para esse desenvolvimento da capacidade industrial brasileira? Fique à vontade também a fazer os seus preâmbulos que se julgar necessário. Tá? Bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite de estar aqui. É uma grande satisfação, porque assim como a BDE, o IED também tem desenvolvimento não só no nome da instituição, mas também com o seu propósito último, não é? Então, eu fico muito feliz com esse espaço de diálogo. E, André, respondendo a sua questão, então, do ponto de vista do processo, né, vamos dizer, de desindustrialização, né, vários países passaram por isso, né? Embora, se a gente pegar, né, o agregado do mundo, não há um processo de desindustrialização, muito pelo motivo de que você tem uma transferência de capacidade industrial de países de renda mais alta, sobretudo para a Ásia, com destaque à China, de modo geral, que no agregado o mundo, né, se enriquece sem ter esse processo de desindustrialização, né? O nosso caso é particular, porque ele foi precoce, assim como vários outros países aqui da América Latina, né? Ou seja, a gente começa a perder competência industrial antes mesmo de ter um nível de renda per capita elevada que permite você diversificar a sua estrutura produtiva para outras atividades, sobretudo serviços de maior intensidade, maior valor agregado e associado a atividades de maior intensidade tecnológica. Vamos lembrar que os países desenvolvidos que tiveram desindustrialização mantiveram na sua estrutura industrial os ramos de maior intensidade tecnológica. Os ramos ou os elos das cadeias, né, mais intensivo, né, em P&D, a parte de design, de marketing, mesmo de marketing da atividade, né, da cadeia, intensidade de ciência e tecnologia. Então, há um processo, vamos dizer, de desindustrialização no agregado dos países desenvolvidos, mas qualitativamente eles conseguiram capturar valor. Tanto é que, no caso dos Estados Unidos, para citar, né, retomar aí a ideia do governo Trump e todas essas iniciativas que, pretensamente, o objetivo é reindustrializar o país, né? A gente percebe muito mais uma desindustrialização do ponto de vista de emprego industrial do que de valor adicionado, né, da indústria americana, né? Então, assim, isso tem implicações econômicas, implicações sociais. A gente sabe que parte do emprego industrial, que é de melhor qualidade, vai se estreitando, né, sem que você tenha outras atividades que cumpram esse papel de substituição, né? Mas, do ponto de vista da captura de valor, eles conseguiram ter esse processo, né? Isso posto, acho que o nosso desafio... os nossos gargalos, né, para chegar mais diretamente ao seu ponto, eles são muitos e bastante conhecidos, né? Todos eles compõem aquilo que a gente pode chamar de custo Brasil lato sensu, né, e de perda de densidade tecnológica ou de sequer constituição de densidade tecnológica, né? Parte daquilo que caracteriza o nosso processo de desindustrialização é não só aquilo que a gente perdeu, mas aquilo que a gente não conseguiu criar, né? Então, quando a substituição de importação se esgota nesse processo, a gente não consegue substituir por um outro processo mais aberto e mais conectado à indústria global e mais intensivo em tecnologia. Então, setores de maior intensidade tecnológica são subrepresentados na nossa estrutura industrial. Então, está na agenda do nosso desafio, né, adensar as cadeias, né, combater esse processo de desindustrialização, mas também
constitui competências de maior valor agregado, de maior intensidade tecnológica, né? Essas cadeias que têm maior possibilidade de captura de valor, quando a gente pensa, inclusive, em cadeias globais de valor, né? Porque esse é um outro aspecto do nosso processo, né? A gente não conseguiu se acoplar, né, na economia internacional de uma forma virtuosa, né? Essa é uma discussão que hoje é um pouco diferente do que a gente tinha anteriormente, porque as próprias cadeias de valor estão sob pressão, né? Sob pressão geopolítica, sob pressão geopolítica militar, geopolítica logística, geopolítica tarifária, vamos dizer assim, mas também sob pressão tecnológica, né? As transformações tecnológicas que a gente vê hoje, como, por exemplo, manufatura aditiva, digitalização, altera essa reconfiguração, permite uma reconfiguração dessas cadeias, né? Nosso desafio é justamente capturar um pouco esse movimento, né? E aí, para retomar a fala do Rogério, é importante justamente a gente tem dois atributos e dois, vamos dizer, consensos em todos os fóruns que a gente vai, e esse é um ponto fundamental, né? Porque é a partir do consenso que você consegue construir uma política industrial duradoura que vá ao longo do tempo. E um né, mobilizar a nossa capacidade e competência de produção agrícola, né, de modo a isso virar um vetor de agregação de valor via processamento industrial para frente, né, e outros são os nossos critérios, nossa característica energética, né, que é um vetor, inclusive, que pode permitir a gente ter uma nova estratégia de inserção internacional, né. O ambiente internacional não é fácil ler, porque a gente vê que a gente está num processo de ruptura da ordem anterior, mas não há nada posto no lugar ainda, né? Então, a gente está desconstruindo uma ordem, meio sem saber o que é que a gente vai colocar, a gente digo, né? Aquilo que surgirá como resultado de um novo equilíbrio dessas relações internacionais, né? Mas, dado que a transição climática é uma verdade e vai ocorrer, né, a tendência de descarbonização e de caminhar para cadeias mais sustentáveis é inexorável, né? E isso nos permite uma possibilidade, porque a gente pode internamente produzir bens com uma pegada de carbono menor. Tem cascas de banana no caminho? Tem, né? Questões regulatórias, por exemplo, vêm a primeiro plano, né? Definir o que é verde, né? O que é sustentável. Criar uma estrutura, né, de monitoramento, de quantificação desse carbono, que é tudo essencial, que é uma infraestrutura, vamos dizer, anterior para que a gente potencialize essa capacidade nossa de geração de energia limpa como vetor de industrialização, né? E precisa de muita coordenação, né? O caso que a gente viu recentemente do avanço de Curten em função da ampliação de capacidade de energia limpa no Nordeste, deixa muito claro que, olha, há muito espaço para a gente melhorar, né, do ponto de vista da coordenação dessa transformação, né? E, desse ponto de vista, alavancar a demanda, né, ou seja, condições de demanda dessa energia limpa via eletrificação de atividades, via ampliação mesmo de bens de consumo eletrificados, é um elemento importante para ir criando essa compatibilidade. Obrigado, Rafael. Bom, acho que você trouxe aqui uma questão que, de certa forma, vai se mostrando um consenso. Falo em consenso. Acho que de duas grandes... uma convergência, vamos ser um pouco menos... Menos audacioso, talvez. Menos audacioso. Consenso entre economistas não é trivial, né? A gente sabe como é. Mas, assim, acho que vai se formando uma convergência em cima de dois setores: o agronegócio brasileiro, né? E aí toda a agroindústria que vem junto, tanto para frente quanto para trás, desenvolvimento de tecnologia para o agronegócio. E estamos aqui na Casa do Banco do Brasil, que é talvez o maior financiador do agronegócio brasileiro. E o tema da energia. Temos aqui grande parte do financiamento a energia e energias renováveis, feitas pelo Sistema Nacional de Fomento. Citaria aqui o BNDES também como um ator, mas também todos os bancos regionais têm um papel muito importante no financiamento da energia limpa. O Banco do Nordeste está aqui na mesa, aqui junto conosco. E, bom, Alexandre Machado aqui, que é o gerente executivo da Unidade de Negócios Internacionais do Banco do Brasil, e eu falo que o banco
acho que talvez junto com a seguradora, são uma das instituições mais pragmáticas, né? Porque está lá no contato direto com as empresas, com os negócios, e vendo aquilo que efetivamente consegue ter o termômetro na ponta do que está acontecendo, das necessidades das empresas, tá? No que toca a financiamento. E nesses dois setores em particular, assim, eu queria ouvir um pouquinho, Alexandre, de você, o que vem se percebendo, né, nesse contato com as empresas, para o financiamento, para a exportação, nesses segmentos em particular, mas, obviamente, podendo ampliar um pouquinho no seu entendimento, quais são as necessidades que se verifica na ótica do financiamento, né? Tendo em vista essas oportunidades que são apontadas aqui agora, né, no caso da agroenergia, mas na hora que vai se tomar o crédito para poder fazer uma operação, qual que é o sentimento, o seu termômetro para esses setores em particular aqui? Eu normalmente, assim, quando a gente fala de comércio exterior, eu gosto de iniciar trazendo o contexto, né? Quando a gente fala de comércio exterior, por natureza, já é um meio mais complexo. Acho que a Nathalie estava comentando no painel anterior, que é exatamente isso, né? Além da questão regulatória brasileira, que já é um desafio para o empreendedor, a gente entra em todo o contexto da regulamentação internacional, dos meios de pagamento e da complexidade da logística. Isso traz para as empresas a necessidade de uma sofisticação e profissionalização muito grande. Por si só, isso já é uma barreira, né? Esse conhecimento já é uma barreira. E quando a gente olha para o cenário atual, né, começamos o ano passado com medidas tarifárias, né, que é algo que a gente nunca tinha vivido, né, como mundo, que foi um desafio grande. E aí, esse ano, iniciamos já tendo alguns conflitos, mais de um, que traz consequências significativas. Traz muitos riscos, claro, a gente vê a pressão inflacionária, elevação dos custos dos insumos. Obviamente, isso a gente acaba pagando essa conta, vamos colocar dessa forma, né? Mas, quando a gente olha do lado da oportunidade, eu acredito, por exemplo, que o acordo Mercosul-União Europeia ele teve uma alavancagem em função desses movimentos. Ele já vinha, claro, um desfecho positivo, mas, a partir do momento que isso acontece, todos os mercados sentiram a necessidade de diversificação. Eu preciso sair da dependência de um mercado específico, eu preciso ter mais parceiros, porque eu diluo o meu risco, né? Então, eu olho para essa questão do acordo, acho fantástico, o governo conseguiu realmente endereçar, acho que o momento foi propício, estava preparado para isso, né? Um momento perfeito. Eu acho que os astros se alinharam e o acordo saiu, está para sair, e daqui a pouco isso vai ser alavancado. Isso traz uma perspectiva significativa para o exportador. E não só para o exportador, como também para o produtor que não exporta. Porque, para ele, pode significar, inclusive, um novo mercado consumidor que ele não explorava antes. Aí tem a questão da barreira, como eu comentei, que são os desafios de levar a esse exportador o conhecimento da dinâmica e do funcionamento do comércio exterior, né? Eu acho que essa é uma grande barreira para a gente conseguir alavancar. Acho que nós temos uma grande oportunidade na diversificação do mercado consumidor, né? Temos alguns exemplos de iniciativas, como a gente estava falando, do funcionamento do sistema de fomento. Como é que a gente pode usar o sistema de fomento? Tem uma atuação agora, e a Nathalie colocou muito bem, a recuperação, o trazer de volta a BGF foi uma iniciativa que tem um significado muito positivo para o sistema financeiro como um todo e para o sistema do comércio exterior, porque isso trouxe uma oportunidade de seguro de crédito, que muitas vezes alguns riscos não eram cobertos ou não eram assumidos pelas seguradoras privadas, né? Então, isso vem trazer uma contribuição para o comércio exterior nesse sentido. E, quando a gente fala de oportunidade, eu vejo muito essa questão, por exemplo, do acordo, trazendo para o Brasil um mercado altamente qualificado, com nível de renda elevadíssimo, pronto para consumir, onde a gente pode levar o que da nossa indústria ainda não está bom, mas é a oportunidade da gente tentar participar das cadeias globais de valor agregado,
levando o que a gente tem de produtos de maior valor agregado para esse comércio, para esse mercado consumidor, porque ele está pronto para consumir e está com vontade de diversificar. Ele quer sair da dependência de alguns mercados, a gente percebe isso claramente. Então, eu encaro isso como uma grande oportunidade. E quando a gente olha hoje para o sistema financeiro, né, e aí mais especificamente falando do Banco do Brasil, nós temos uma estratégia de negócios internacionais ou internacional muito voltada ao fomento ao comércio exterior, ao apoio aos nossos clientes que querem percorrer uma jornada internacional. Então, a gente disponibiliza para esse cliente uma série de soluções onde a gente coloca ali inovação, crédito, serviço, seguro, produtos do banco, produtos parceiros. E a gente traz também soluções como parceria. A gente tem uma iniciativa, ou várias iniciativas com a Apex. Uma delas que a gente iniciou no passado, e aí isso vai em continuidade. A gente pegou um hall de micro e pequenas empresas que eram exportadoras, identificou as características delas. A gente foi e olhou para empresas, micro e pequenas empresas que nunca exportaram, mas que tinham as mesmas condições e características. E a gente começou a convidar essas empresas que não exportavam a conhecer o comércio exterior por meio de uma jornada de aprendizado, onde, ao final, a gente oferece para esse cliente, que já é cliente do banco, uma consultoria, porque a gente tem uma rede distribuída no Brasil e tem a nossa agência no exterior que apoiam esses clientes no dia a dia. Então, a gente leva para esse cliente o conhecimento, o treinamento, como funciona a dinâmica de financiamento da exportação, da produção à comercialização, pré- e pós-embarque, né, como estava sendo colocado no painel anterior. Então, a gente tem várias soluções. Financiamento à exportação pré- e pós-embarque. A gente tem linhas em moeda estrangeira, captações externas, e a gente usa mecanismos também, inclusive, de blended finance, e busca fazer captações externas a preços competitivos, porque a gente quer trazer para o exportador preços nos patamares do mercado internacional. Isso a gente consegue fazer. Não é à toa que o banco é líder, né, no comércio exterior, no câmbio de exportação. A gente vem trazendo essa liderança há muito tempo, tem muita experiência, a gente atua com exportação desde que o banco iniciou lá em 1808. Né, então, faz parte do core de atuação, nasceu junto com o agronegócio, o comércio exterior, porque a ideia na origem era: eu quero produzir, quero exportar meu excedente e quero trazer o que eu não tenho. Como é que eu faço? Exportando e importando. Então, o comércio exterior nasceu com o Banco do Brasil junto com o agronegócio lá atrás. Então, eu vejo muito nessa linha. A gente tem muitas soluções que a gente oferece aos clientes nesse sentido de viabilizar. O que eu enxergo de desafio é que a gente tem que buscar alternativas de crédito de cada vez mais longo prazo, porque hoje a gente tem uma carência significativa. Claro que ali tem projetos de 4, 5, 6, né? Aí, quando você começa a passar desses prazos, o mercado vai ficando um pouco mais complexo nessas estruturações. Então, a gente precisa trazer mais liquidez para os financiamentos de mais longo prazo, e eu enxergo isso como uma oportunidade, né? Alinhando essa questão da indústria, fortalecendo a indústria, ou seja, uma reindustrialização com inovação, que eu acho que é o que a gente precisa buscar para poder percorrer esse caminho e atingir mercados que hoje ou a gente não atende, né, ou a gente está numa atuação incipiente. Né? Eu acho que percorre um pouco nessa visão aí. Excelente, Alexandre. Eu acho que você trouxe essa questão, né, da oportunidade, né, e acho que as temáticas, onde que o crédito pode melhorar, né, para, de certa forma, apoiar melhor, né, essa jornada dos empreendedores no mercado internacional. E a gente sempre ouve, né, que acho que por razões diversas, eu não vou me delongar aqui, porque que o Brasil, os micro e pequenos exportam bem menos, né, do que em outros países, e aí tem diversas explicações para isso, né? Mas acho que você traz um gancho importante aqui que eu queria perguntar para a Larissa, né? Clarissa, desculpa. Clarissa, você, gerente de competitividade da Apex Brasil, né? Acho que agora a gente tem toda essa oportunidade com o acordo Mercosul-União Europeia.
você está lá em contato direto com as empresas que estão fazendo essa jornada, né? E aquelas que querem fazer. Agora traga aqui para nós. Qual que é o seu diagnóstico em relação às potencialidades disso e em relação à prontidão das empresas para aproveitar essa janela de oportunidade? Então, olhando para o setor empresarial, né, de modo geral, qual que seria a avaliação da Apex, a sua avaliação em particular, e, a depender disso, quais medidas poderiam ser tomadas para trazer essa prontidão o mais rápido possível naqueles setores que forem mais importantes para o país? Bom dia, obrigada, André. Agradecer aí a BDE pelo convite. Maria Fernanda, muito obrigada. É bom estar aqui com vocês. Bom, realmente, André, acho que já foi um pouco comentado aqui ao longo do painel e também dos anteriores, né? O Brasil vem crescendo aí as suas exportações, apesar de todo o cenário geopolítico, né? No ano passado, a gente teve um recorde de exportações de 348 bilhões de dólares. Esse ano, já no primeiro bimestre, também a gente está com recorde de exportação nesse primeiro bimestre. Então, a gente sabe de todas as dificuldades que a gente vem enfrentando, mas, ainda assim, o Brasil vem aproveitando desses cenários favoráveis que o professor colocou aí, né? A gente tem um agronegócio muito forte, muito robusto, a gente tem a questão energética, a gente tem uma nova indústria Brasil, né? Uma política industrial que tem tido efetividade. E a gente vê que a gente tem tido um aumento do número de empresas exportadoras também, inclusive de micro e pequenas empresas exportadoras. Ainda é muito abaixo do que a gente vê em outros países, né, como Itália, por exemplo, que é sempre referência quando a gente trata desse tema. Mas, agora, no Brasil, as micro e pequenas representam 21% do total de exportadoras brasileiras, né? São 29 mil exportadoras, o que ainda é muito pouco, perto do tamanho do Brasil, do número de empresas brasileiras. Perto do número de micro e pequenas empresas também, né? A gente teve aqui a fala do Sebrae Nacional, a gente sabe que a economia brasileira é fortemente apoiada nas micro e pequenas empresas, mas ainda é um número pequeno, mas vem crescendo, né? E a gente acha que é um movimento positivo que tem muito a ver com todo um trabalho que vem sendo feito aí, não só pela Apex Brasil, pelo MIDIC, enfim, de maior sensibilização, cultura exportadora, também Banco do Brasil, outros parceiros vêm fazendo isso, de mostrar para o empresário, para o pequeno empresário, pequeno, micro ou até empresário, que a exportação é um caminho viável, que é possível. E aí o que a gente vê na ponta, né? Que é um processo complexo mesmo, né? Foi comentado aqui também, a exportação não é simples. A empresa, quando ela resolve buscar o mercado internacional, ela vai ter que primeiro entender o mercado, entender para onde que ela vai, qual que é o produto que ela vai exportar, onde que tem oportunidade. Então, ela precisa de muita informação. A Apex Brasil apoia isso por meio dos nossos estudos de inteligência. A gente tem um painel, um mapa de oportunidades, em que é possível ver ali quem que está importando o seu produto, mas ainda é complexo, né? Não é fácil para o pequeno empreendedor. Inclusive, falando sobre o mapa de oportunidades, só trazer aqui um comentário também sobre o Acordo União Europeia e Mercosul. Nossa equipe de inteligência fez um estudo e identificou que tem mais de 543 oportunidades, quando se pensa em produtos que podem ser exportados. 543 produtos que podem vir a ser exportados, mais exportados agora, a partir desse acordo, né, da União Europeia e Mercosul. Então, tem muita oportunidade. Primeira coisa, o empresário vai precisar de entender qual é essa oportunidade no caso dele. E, em seguida, ele vai ter que entender como fazer para chegar nesse mercado. Então, ele vai ter que pensar na questão logística, mas vai ter que pensar também na adaptação do produto ou serviço. E aí entra muito forte a questão do financiamento, do crédito, porque muitas vezes ele vai precisar melhorar seu processo produtivo, vai precisar melhorar o design do seu produto, vai precisar adequar a embalagem do seu produto. Então, ele vai precisar desse crédito, e aí o sistema financeiro é bastante importante. E depois ele vai entender mesmo o processo da exportação em si, o despacho, a logística, né? E o que a Apex faz? A gente apoia a empresa em todo esse processo de entendimento. Então, a gente tem programas de qualificação para exportação. A gente traz esse beabá mesmo do processo. Olha, então você vai precisar fazer isso, depois aquilo. E o empresário, quando participa dos nossos programas, ele sai com um plano de exportação, ele sai com uma estratégia, ele entende o que ele tem que fazer. Mas aí, a partir daí, ele vai precisar de tomar as providências, vai precisar de pegar crédito, melhorar o produto, etc. E, efetivamente, participar de uma ação de promoção comercial, que aí é o segundo passo que a gente faz na Apex Brasil, né? Colocar esse empresário em contato com uma oportunidade de negócio internacional.
Então, a gente leva para feiras, a gente traz compradores aqui para o Brasil, a gente leva eles para missões lá fora. E a gente vem fazendo isso muito também para os pequenos, né? Até um tempo atrás, a Apex Brasil trabalhava mais fortemente já para as empresas mais maduras, para as empresas maiores e tal. Desde essa última gestão, principalmente, a gente tem tido um olhar mais forte para as micro, pequenas, médias empresas, um olhar mais forte também para Norte e Nordeste. A gente sabe que são regiões que precisam de um apoio maior. Então, nas nossas seleções de empresas para participar das nossas ações, a gente pontua a empresa que é do Norte e do Nordeste para poder subir essa participação. Isso vem dando resultado. A gente tem tido mais empresas dessas regiões participando das nossas ações. A gente também tem um olhar para o gênero também, né? Então, a gente também pontua empresas lideradas por mulheres, para que a gente tenha realmente uma diversificação, né, do hall de empresas aí que participam das nossas ações, e que a gente sabe que é isso, né? Tem muito produto interessante no Brasil, tem muita tecnologia sendo desenvolvida, tem muita startup fazendo trabalhos interessantes no Norte, no Nordeste, trabalhando com bioeconomia, trabalhando com produtos aí com uma pegada de carbono. Então, a gente tem que buscar esse pessoal que ainda está fora do radar, né, que muitas vezes não se coloca como uma possibilidade a exportação, e trabalhar com eles para que eles entendam que é possível e como é que é o processo. E aí, já falando um pouquinho do Sistema Nacional de Fomento, de como que a gente tem se articulado com isso, a gente já tem parcerias com o Banco do Brasil, temos parceria com o BNDES, temos uma parceria com a BGF, e aí a Nathalie trouxe aí no painel anterior, né, como que tem hoje em dia um novo arcabouço, né, um novo sistema aí de apoio de crédito à exportação, e a gente está desenvolvendo com a BGF como comunicar isso para as empresas. Porque uma das grandes dificuldades delas também, você perguntou, é entender esse processo, né? Então, assim, tanto entender o processo exportador, que é complexo, quanto entender o processo de crédito, de financiamento, de seguro, de garantia, né? Então, muitas vezes ela chega, vai com a gente para um evento, tem uma oportunidade de promoção comercial, mas ela volta e fala, e agora? O que eu faço? Como é que eu vou fechar o crédito? Como é que eu vou fechar o câmbio? Como é que eu vou conseguir financiar essa operação? Ela tem essa dificuldade de entendimento. Então, a gente, em parceria com a BGF, agora também vamos fechar uma parceria com a BDE, né? Nossa ideia é ampliar essa capacitação também no tema de crédito. Um pouco isso, André. Clarissa, assim, acho que, primeiro, acho que esse ponto que você trouxe, né, digamos assim, né, da dificuldade de internacionalização, acho que para muitos ainda assim exportar ainda é um mundo desconhecido, né? Muitas vezes não sabe nem como, né, começar. Eu acho que aí, fazendo um pouquinho essa menção que você comentou sobre o acordo, acho que vai ser muito bom para o sistema financeiro brasileiro de fomento se aproximar mais da agenda de exportação. Você tem instituições, né, que são tradicionais no crédito à exportação, como o Banco do Brasil, como o BNDES, mas o acesso aos pequenos se dá por essas instituições, mas muito fortemente por aquelas instituições que estão nos seus estados, né? Então, acho que essa dimensão pode ser um divisor de águas no crédito para exportação, talvez tenhando linhas, né, de financiamento em outros bancos voltadas para esse tema em especial. Acho que vai ser bem positivo, né, nessa agenda de internacionalização da economia brasileira, né, com essas oportunidades que aparecem. Mas você tocou numa questão regional. E aí eu queria retornar aqui com o Rogério, que deu uma pincelada logo no início, né, sobre as oportunidades que tem no Nordeste brasileiro, o tema da energia, o tema da energia renovável, mas também o tema de pequenos produtores, né, o próprio agro na região Nordeste, que vem crescendo de uma forma muito contundente. E eu queria, Rogério, que você falasse um pouquinho para nós aqui. O Banco do Nordeste tem experiências singulares. Eu sou particularmente fã, né, da experiência que foi desenvolvida na temática do microcrédito no Banco do Nordeste, mas agora com a temática da energia renovável também, a revolução que aconteceu no Nordeste brasileiro na produção de energia renovável e que muitas vezes pode servir de exemplo para políticas similares ou mesmo para, de certa forma, iniciativas que aproveitem os ganhos e os aprendizados que ocorreram com a implementação daquela na região para as demais regiões do país. Queria que você falasse um pouquinho nisso, obviamente linkando com a temática da exportação, que é o objeto do nosso painel, mas trazendo essa experiência no Nordeste brasileiro, em particular, obviamente, o Banco do Nordeste, que é o grande impulsionador do sistema financeiro de fomento na região. Perfeito, André. Eu acho que
No caso da energia renovável, é indubitável, né? É um caso de sucesso. O banco apoia, vem apoiando, continuará apoiando enfim, investimentos, e não só investimentos. Eu acho que o Banco do Nordeste ele é um híbrido, né? Ele é um banco comercial, formalmente falando, mas a carteira de desenvolvimento do banco é a maior carteira dentro do funding do banco. Então, ele também tem uma atuação, que é uma atuação muito típica de banco de desenvolvimento, que é uma atuação de apoio que vai além do financiamento propriamente dito, em condições mais favoráveis, dentro do permitido pelas condições de contorno do país, né? E aí tem os casos, agroamigo, crédito amigo, etc., que são paradigmáticos. No caso da energia renovável, também o banco é um apoiador de primeira ordem. E uma coisa que eu acho que é importante também mencionar a respeito do Banco do Nordeste, isso é uma experiência que a gente traz de energia renovável, e é uma experiência que pode ser espraiada para outros setores. Eu vou falar aqui do sistema de fomento, vou falar das exportações, que é o seguinte: o banco ele é um articulador, também respeitando aqui os limites do mandato do banco, ele é um articulador importante junto aos demais estados da região. Porque quando a gente pensa assim, região Nordeste, a primeira imagem que se tem, que a intuição sugere, é que o Nordeste é uma coisa única. Não é. Nordeste são 9 estados, mais ali, no caso do banco, né? Você tem a beiradinha de Minas, do Espírito Santo. Então, nesse sentido, o banco ele funciona, de novo, dentro dos limites do seu mandato, como um articulador importante pelo lado do financiamento, mas também no diálogo com uma entidade que é profundamente importante, na verdade, com duas entidades que são profundamente importantes, que é o Consórcio Nordeste e a Sudene. Então, se a gente está pensando, por exemplo, em apoiar iniciativas que visem a expandir as exportações do Nordeste, eu particularmente acredito profundamente nessa linha, enquanto forma de fomentar o crescimento da região. E tem a clássica pergunta, né, quando eu cheguei lá no banco, assim, primeira e segunda semana, aquela, oi, legal, né? Terceira semana, você sabia que o Nordeste há 30 anos representa 14% do PIB? Legal. Essa é a pergunta que é colocada o tempo todo e embute um desafio de fazer o Nordeste crescer mais, em que pese ele vir crescendo nos últimos 2, 3 anos mais do que o Brasil, mas isso não se coloca de forma estrutural. Uma das maneiras que eu entendo que pode ajudar a região a, digamos, fazer o catch-up mais rápido com o Brasil é pela via da exportação. E aí, veja, de novo, o banco tem um papel fundamental, não só pelo lado do financiamento, pelo lado da assessoria, etc., mas também pelo lado da coordenação, porque se o banco ajuda mais o Maranhão do que Pernambuco, enfim, você imagina a crise política que isso pode gerar. Então, nesse sentido, o que o banco vem fazendo na energia renovável, mas também ele funcionar como articulador junto à Sudene, junto ao Consórcio Nordeste, junto à Apex, entidades, outros bancos de desenvolvimento, pensando em apoiar uma estratégia de fomentar, expandir de maneira muito intensa as exportações da região, aproveitando as vantagens competitivas que a região tem. A Clarissa trouxe aí o número de produtos que se abre com o novo acordo Mercosul, com a aprovação do acordo União Europeia-Mercosul. Então, assim, é um caminho fundamental. E isso conversa também com o ponto que o Avel colocou, que é o seguinte: não é só exportação de produto primário. Eu acho que a gente tem que pensar aqui na questão de processamento. Você pensa no Nordeste, por exemplo, você tem uma estrutura logística de portos, que é importante, tem que ser completado com alguma coisa no que diz respeito a ferrovias,
mas a partir do momento que você, por assim dizer, força um caminho para fazer o Nordeste exportar bem mais do que ele exporta, isso vai acabar exigindo que gargalos logísticos, principalmente pela via das ferrovias, eles sejam resolvidos. E aí os portos podem ser, claro, eles são o portão para você exportar mais, mas também dentro dessa política de fomentar a exportação com maior valor agregado, os portos podem fazer parte de um ecossistema que envolve o processamento de muita coisa. Tá? Então, a gente vai estar estaria exportando. Claro, isso não significa demonizar a exportação de produtos primários, mas você pode e deve pensar numa estratégia de exportação para a região que envolva, onde for possível e onde for o máximo possível, processamento, beneficiamento, porque isso vai vai fazer com que o Nordeste exporte produtos de maior valor agregado, aproveitando-se das vantagens competitivas que ele tem. E aí o papel do Sistema Nacional de Fomento, do qual o Banco do Nordeste faz parte, mas é importante que isso seja feito de forma articulada, não só dentro da região, envolvendo o Sudene, Consórcio Nordeste, mas dentro do Brasil. Isso tem que ser uma política de nação. Não é uma política... O Nordeste não vai se colocar contra o resto do Brasil, mas, na verdade, é uma política de nação. Porque eu, particularmente, acredito muito. Eu tenho estudado o caso da China de maneira quase obsessiva, o caso da Coreia. Tal. Então, a ideia do modelo Export-Led Growth, acho que tem coisas ali que a gente pode aproveitar e impulsionar aqui no Brasil, e aí passa necessariamente pelo Nordeste. Então, eu falo de produtos industriais, produtos primários, etc., processados, serviços também. Serviços também é um mercado enorme que a gente tem que aproveitar. Exportação de serviços. Aí o Alexandre traz um ponto importante, mas as dificuldades associadas ao financiamento, elas não, quando a gente enuncia uma política, uma ideia como essa, legal, mas quando você vai começar a descer nas camadas, sai dos 10 mil pés de altura para chegar nos 1.000 pés, você vai começando a ver os problemas. Mas assim, é importante, né, ter a noção dos problemas, é importante ter o Sistema Nacional de Fomento, onde instituições, inclusive como o Banco do Brasil, que está aqui, coloca, né, ter esse papel de, olha, não precisa se assustar, o financiamento você faz assim, você faz assado, a Apex, por outro lado, dando a consultoria, o banco também. Então, assim, eu acho que tem como eu falei, acho que a gente tem um conjunto enorme de oportunidades que a gente pode aproveitar, e a guerra não vai durar para sempre. Então, é importante que a gente pense estrategicamente, enquanto nação, como é que a gente vai se inserir nesse admirável mundo novo, né, que está se abrindo aí. Poxa, Rogério, assim, acho que você traz algumas questões aqui que são importantes. Acho que essa temática da coordenação, né, que é um desafio, né, sempre presente, né, da coordenação de políticas, a coordenação de uma instituição que é nacional, né, com atuação regional, como é o Banco do Nordeste, com as agências de fomento, né, da região Nordeste, né, e assim os ganhos que teve para a região, né, propriamente. Mas você trouxe um tema que é relevante, que é o tema da agregação de valor, né? Temos energia barata, energia renovável barata, conseguimos construir um parque de energias renováveis pujante, né, a preços competitivos, temos vantagens comparativas nisso, e como que a gente utiliza isso para agregar mais valor para a nossa balança comercial. E aí eu queria trazer aqui uma pergunta para o Rafael, que penso eu que a indústria tem um papel importantíssimo nesse processo, né? E tendo em vista esse cenário, com políticas voltadas para o crédito, para os investimentos de modo geral, né, na área industrial, esses desafios que vão aparecendo, esses setores que você elencou no início, né, trazendo o agro, mas não só o agro de commodity, mas toda a indústria que traz o agro, seja na parte de implemento, seja na parte de semente, de tecnologia. Olhando também para o tema da energia e outros segmentos que julgar relevante. Como que você enxerga
essa oportunidade, agora entrando um pouquinho mais a fundo, sabe? Nos segmentos mesmo. Essas oportunidades que estão aparecendo em virtude dessas quebras de cadeia de globais de valor e como que o Brasil está se inserindo e como que ele pode melhorar um pouquinho. Bom, só uma precisão, né? Quando eu falei da agricultura como vetor de agregação, é isso, não é necessariamente o processamento das matérias-primas que a gente tem agora, mas é aproveitar essa janela de transformação tecnológica, por exemplo, né? Para ficar nos exemplos mais rotineiros, né? Biocombustível é indústria, né? Biometano é indústria, né? Todo conjunto de material biodegradável e verde é indústria, biofertilizante é indústria. Então a gente tem e os intermediários de tudo isso, né? Os bioquímicos e etc. Então há um conjunto de novos produtos e novas atividades que é verdade que hoje ainda são potenciais, alguns outros já estão em crescimento, e como todo início de mercado tem suas dificuldades, né, de encontrar uma demanda que pague o preço desse produto novo, que entra dentro de uma curva, né, de escala não muito competitivo, né? Então há desafios, mas tem essa avenida que se abre com a transição ecológica, que eu acho que, a despeito daquilo que possa ocorrer de turbulências no mundo, estará lá, mais ou menos enfatizada, mas estará lá. O exemplo da guerra no Irã agora é um exemplo claro, né? Ou seja, ele um pouco reverteu, né, recolocou à mesa a necessidade da gente avançar numa rota de diversificação energética e de descarbonização, justamente como uma forma de criar uma proteção ou mitigar os efeitos do fato de que a gente tem poucos produtores de petróleo no mundo e quase tudo é dependente daquilo e, logisticamente, de poucos eixos, né? Então, essas novas materiais e novas fontes energéticas, elas também são mais bem diversificadas no planeta, né? A capacidade de produção ela é menos concentrada do que petróleo, que está definido por onde estão as jazidas, né? Bom, eu queria fazer alguns comentários. O primeiro é sobre a União Europeia, né? Eu acho que é uma grande oportunidade, mas é uma oportunidade, né? Trará desafios, né? Abrir um mercado não significa que você vai aproveitá-los. Para aproveitá-los, você precisa de competitividade, né? Então, acho que o acordo da União Europeia nos lembra do quão fundamental é a gente ter competitividade para o sistema produtivo como um todo e, sobretudo, naquilo que a gente tem pouca inserção internacional, que é manufaturados, né? Vamos lembrar que manufaturado já chegou a ser metade daquilo que exportava, hoje é 25%, né? E digo mais, não é? A gente focar numa estratégia de internacionalização por meio de produtos industriais manufaturados, de preferência de maior intensidade tecnológica, isso é óbvio, também nos protege, porque, veja, as relações comerciais que a indústria estabelece com o restante do mundo são muito mais diversificadas, né? Vamos pegar o exemplo da China. Praticamente, a China representa o quê? 50%, metade de todos os bens primários que a gente exporta. Se a gente olhar para manufaturado, para chegar em 50%, você tem que somar Estados Unidos, União Europeia, Mercosul. Então, assim, você é menos vulnerável do ponto de vista dos polos de tensão que estão que estão emergindo no contexto internacional hoje, né? Então, eu acho que a estratégia, inclusive, do ponto de vista geopolítico. Então, voltando, né? A União Europeia, para a gente bem aproveitar esse acordo, a gente vai precisar de competitividade, né? Tem muitos estudos mostrando que a indústria é um dos que potencialmente pode sofrer com esse acordo, né? Agora, a gente tem que lembrar que o acordo da União Europeia ele vem num bojo, né, de transformações, e precisa vir num bojo de transformações que aumenta a competitividade. A gente tem uma feliz coincidência entre aspas, que a gente, nesses últimos anos, aprovamos, né, o acordo com a União Europeia, mas também uma reforma tributária, né, que ambos vão demorar, mas ambos vão caminhar relativamente de forma paralela, né? A maior parte das linhas, né, de desgravação no acordo com a União Europeia, acho que tem 10 anos, 10, 15 anos, não é? Que é um pouco o tempo que vai levar de implementação da reforma tributária. Vamos lembrar que a reforma tributos é o primeiro
o primeiro ônus de competitividade, né, dentro da famigerada mandala do custo Brasil, sempre foi o primeiro, né? Tem dois outros, né? Um é infraestrutura, como o Rogério mencionou. Isso daí é fundamental. Ou seja, a gente não pode ter relações competitivas com o restante do mundo se a gente não tiver uma logística adequada, né? Então, vamos lembrar que a gente depende só de caminhões. Acho que 13% das nossas rodovias só são pavimentadas. Das que são pavimentadas, quase 21% é considerado de má ou de péssima qualidade, o que significa custos 92% maiores do que se ela fosse uma boa rodovia. A gente tem problemas de calagem de portos, e por isso, né, principalmente para container, o navio tem que chegar a 20%, 30% vazio, porque senão não entra no porto. A gente em 2024, quando a economia cresceu um pouco mais, a gente viu filas de 55 horas, em média, para você atracar num porto no Brasil. Como é que você vai se integrar efetivamente com esse grau de gargalos logísticos e de infraestrutura, né? O outro ponto que eu acho que é fundamental para toda essa discussão, e principalmente para avançar a indústria e exportar mais manufaturado, é financiamento, né? É crédito, é custo de capital. E aí eu faço eco de novo ao painel anterior, que é o fato, com o custo de capital que tradicionalmente ocorre no Brasil, pelo menos desde que a gente conseguiu estabilizar a inflação no país, é muito difícil, né? Toda e qualquer transformação que a gente almeje nesse país exigirá investimento. E, para ter investimento, tem que ter um custo de capital razoável, com juros de 15% na taxa 14 alguma coisa agora, 14,75 na taxa básica, né? Ou seja, na taxa... Porque o empresário vai tomar muito mais do que isso, vocês são credores, sabem muito bem disso, né? Então, assim, eu cheguei ontem e assisti os painéis de hoje, eu fico imaginando o que essa engrenagem que um pouco a BDR representa poderia ser se a gente tivesse um nível de custo de capital, um nível de juros inferior no país, né? Que aí isso que vocês fazem, que já é importante, seria uma potência muito maior para você justamente apoiar aquilo que é mais estratégico e apoiar aquilo que é o grande, né, o grande divisor de águas, né? Mas a gente está numa camisa de força. Então, sem resolver essa camisa de força, a gente vai avançar, mas vai avançar relativamente pouco e provavelmente menos do que os nossos concorrentes internacionais. Então, assim, sem resolver esse bode na sala, que é um elefante na sala, a gente consegue, avança, mas a gente pode continuar para trás, né? E a gente está vendo no mundo uma aceleração de todos esses processos, né? Uma aceleração tecnológica, uma aceleração de políticas de fortalecimento industrial, e no mundo que está se redefinindo sua governança, né? Então, desse ponto de vista, ter competitividade é fundamental. Encaminhamos a questão da reforma tributária, mas, para resolver infraestrutura e custo de capital, a gente tem que resolver esse nó macroeconômico, que eu acho que a mesa do Manuel e do Biasotto ontem, eu não assisti, mas devem ter encaminhado um pouco. Mas isso daí é a pré-condição se a gente quiser realmente virar a chave, né? Bom, acho que você traz uma temática que foi, acho, do primeiro painel, né? As origens do juro alto, né, no Brasil, e o crédito direcionado, quando que ele surge, para justamente poder identificar, fazer um bypass ali, sobretudo em alguns setores estratégicos. E aí acho que a gente saiu da indústria e foi para um pouquinho para o mercado de crédito. Eu vou endereçar a pergunta aqui ao Alexandre. Até porque aqui grande parte do nosso público são outras instituições financeiras também, que uma das intenções aqui desse painel é realmente promover esse debate do financiamento à exportação enquanto um vetor de crédito direcionado para um segmento que é de suma importância para o crescimento do país, que é o crescimento das exportações, sobretudo as exportações de maior valor agregado.
Já falamos muito digamos assim, dos gargalos, das dificuldades. Eu queria agora trazer um pouquinho que você trouxesse, na verdade, para nós, um pouco mais da experiência do que dá certo, né? Para a gente poder fazer esse tipo de linha em especial, poder avançar. Quais foram as boas experiências do Banco do Brasil que a gente pudesse eventualmente replicar em outras instituições financeiras, podendo chegar em mais locais do país, podendo atender a questão regional, para que a gente pudesse, se a gente pudesse trazer alguns pontos para outras instituições que pudessem se espelhar naquilo que deu certo no BB, e você pudesse trazer para nós, o que você poderia expor aqui para essa plateia? Eu acho que tem um ponto que acho que você até trouxe na sua pergunta anterior e eu não enderecei, que assim, qual é o ponto sensível do cliente? O que mais pega para ele? Preço, prazo e garantia. Esse tripé é o que pega para ele. Preço, prazo e garantia. Então, assim, é onde muitas vezes determinado segmento não tem acesso a um deles, e aí eu trago talvez uma reflexão em relação ao que foi colocado no painel anterior, que é a garantia voltada para MPME. Existe uma dificuldade grande de acesso à garantia por preço e por apetite a risco também, né? Por exemplo, a gente tem o programa, o Banco do Brasil é o agente do PROEX, que é o programa de exportação do governo federal, nós somos os agentes, e o nosso grande desafio, e assim, mobiliza todo mundo, mobiliza a gente, a Camex, a PEX, a BGF, é sempre buscar de como é que a gente viabiliza o acesso à garantia ao MPME, para poder potencializar. Aí vem a formação, vem tudo junto. Mas como é que eu viabilizo isso? Porque esse é um ponto extremamente sensível, né? Então, assim, a gente tem feito algumas iniciativas de forma conjunta, participando junto com a BGF, com o BNDES, uma iniciativa que está em discussão agora junto com o MAPA, que é um exemplo, né, de forma prática, como é que a gente usa o Sistema Nacional de Fomento para viabilizar exportação para países que, de repente, o risco é muito alto e a gente não tem apetite. Continente africano, por exemplo. A gente junta todos esses atores e começa a fazer e montar estruturas onde a gente consiga, por exemplo, trazer um multilateral que tope assumir o risco político. Aí ele junta com a BGF e faz uma composição, que é mais ou menos o que a Nathalie estava colocando. Aí faz essa composição, esse risco dilui entre os garantidores e você consegue viabilizar as exportações para aqueles países, aumentando e diversificando os países exportadores para o próprio exportador. Porque o exportador também, mesmo quando ele é diversificado, quando a gente tem praças de risco mais elevado, ele tem um apetite menor também, por causa de falta de instrumento de garantia. Entendeu? Ele tem acesso ao crédito? Muitas vezes tem, mas existe um risco, né, embutido ali. Então, quando a gente monta, quando o Sistema Nacional de Fomento traz essa formação, isso viabiliza. Então, é um caso prático que está sendo discutido, né? A gente está trazendo... A discussão está muito focada em como é que a gente potencializa as exportações para Angola, né, um país que fala português, né, tem afinidades com o Brasil. Como é que faz isso? Então, isso está em estudo, está em discussão. Se pesquisar no Google, você vai ver lá, isso é público, né? Está lá. Um produto que a gente teve sucesso, que o banco lançou, acho que tem uns 2 anos, mais ou menos, a partir de uma provocação dos próprios clientes. Eles queriam uma ferramenta que propiciasse financiar a cadeia produtiva da exportação. Porque, normalmente, as linhas de crédito, de uma forma geral do mercado, elas dão acesso ao exportador. Só que ali existe uma cadeia vinculada nele. Então, esse produto ele permite que eu financie a cadeia. Eu consigo financiar um fornecedor de produtos que entrega os produtos, insumos, para o exportador. Que não é todo produto que a gente consegue viabilizar, mas a gente fez isso. Essa foi uma carteira que, sei lá, em 2 anos já bateu mais de 2 bilhões de dólares, né? Então, tem um crescimento, tem apetite para isso. Então, esse é um mecanismo que pode ajudar também. Como é que eu financio a cadeia? Porque eu consigo levar para a cadeia, e para alguns graus da cadeia, claro, os benefícios tributários da exportação. Entendeu? Esse é um grande ganho. Como é que eu faço isso?
Então, tem algumas linhas que isso é possível, porque você tem, claro, que tem uma comprovação para poder, né, liberar esse recurso e fazer o enquadramento e estar em compliance, porque a conformidade com essa questão é muito importante, a gente sempre tem que buscar, e isso é uma obsessão nossa sempre, claro, mas de forma que a gente consiga, claro, viabilizar o negócio. Então, esses 2 casos práticos que eu trago aqui são 2 casos de sucesso que a gente conseguiu viabilizar, né, e trazer o financiamento e estender além do exportador o financiamento. Entendeu? Não, perfeito. Acho que bons exemplos são sempre inspiradores, né, para todos, institucionalmente falando, né, por assim dizer. E aí, Clarice, assim, acho que explorando isso um pouco, tá? Você já tem aí uma relação consolidada com o Banco do Brasil, com o BNDES, e aí pensando um pouquinho nessa extrapolação para todo o sistema financeiro de fomento brasileiro. Se você pudesse trazer para nós aqui, quais seriam, de certa forma, com essas boas experiências, né, que foram diagnosticadas aqui nas instituições que já o fazem, que a gente poderia eventualmente levar na linha que a Apex identifica que seja um problema para as empresas, né, para exportadoras, uma lacuna, e que a gente pudesse trazer como foco das instituições, eventualmente, para poderem criar suas estruturas, linhas de financiamento voltadas para o tema da exportação. Se você pudesse explorar isso um pouquinho para nós aqui. Tá, bom, acho que a gente falou um pouquinho, eu retomo novamente a questão de capacitação, de entendimento do processo burocrático, de acesso também às instituições que oferecem crédito. Muitas vezes as empresas não conhecem, né, as pequenas empresas não sabem quem que é ali na região delas, não sabem que tem o Banco do Nordeste, não sabem que tem outras instituições que podem apoiar. E eu acho que é preciso fazer essa construção conjunta, essa coordenação, sabe, da gente sentar junto um pouco isso do que o Alexandre trouxe para a África, por exemplo, né? E aí, né, até citando um pouco que o colega Rafael trouxe aí sobre a competitividade, né? Realmente no Mercosul, União Europeia, tem essa dificuldade mesmo de competitividade. Então a gente vai ser mais competitivo em produtos do agronegócio, por exemplo, que a gente já tem mesmo toda essa vantagem, né, competitiva. Então, etanol, milho, etc. Mas, em mercados da América Latina, em mercados como o mercado africano, em mercados menores, que são menos competitivos, a gente tem uma competitividade maior, mas a gente tem que ter essa estrutura, né, de financiamento. Então, por exemplo, para a África, a gente está montando agora 4 missões, 4 imersões de grupos de empresários para as 4 regiões da África, em que a gente faz todo esse processo de conhecimento do mercado, rodadas de negócios. E a gente está construindo com a BGF, e aí vamos chamar vocês também, Banco do Brasil, e sabendo que vocês também estão tratando desse tema, para realmente que o empresário vá com essa segurança de que ele vai ter um seguro de crédito, que ele vai ter a parte da garantia, enfim, que ele vai ter esse arcabouço aí financeiro viável e organizado para ele seguir em frente. Porque acho que é isso, assim, a gente aumentou as possibilidades recentemente, né, a gente tem mais acesso ao crédito, né? A gente tem um sistema financeiro organizado, mas a gente ainda tem, além da questão dos juros, a falta de conhecimento, a falta de entendimento mesmo do processo, que é fundamental, porque sem o conhecimento a empresa não toma coragem para seguir adiante, né? Não faz o processo acontecer. Então, acho que eu focaria nessa parte, que é possível, que é uma coisa relativamente simples que a gente faça. E essa coordenação, sabe, de uma empresa que procura a Apex, a gente poder indicar para um Banco do Nordeste, uma empresa que procura o Banco do Nordeste, a gente poder indicar para a Apex. Enfim, a gente se organizar de uma forma, junto com a BDE, acho que isso vai ser muito importante também, esse acordo de cooperação técnica que a gente está desenvolvendo com a BDE vai tocar nisso também, para que a gente possa ter essa capilaridade, né, que tem aí muita empresa com potencial, com serviço diferenciado, que às vezes é isso, não tem uma coisa que seja competitiva em termos de preço, mas que tem um diferencial no mercado internacional que as pessoas buscam, seja um diferencial pela própria brasilidade, né, pela cultura, pelo design, enfim, tem muito caso interessante de empresas aí que conseguem se diferenciar, que conseguem se posicionar e que podem ter esse apoio para fazer isso realmente acontecer. Joia.
Bom, obrigado, Clarice. Bom, a gente vai caminhando aqui para o encerramento do nosso painel. Eu queria abrir aqui as perguntas aqui da nossa plateia, se teria alguma observação, pergunta, queiram fazer aos nossos convidados. Bom dia. Eu sou Guzman, da AG Rio, né, e, infelizmente, só vou perguntar para um, dava vontade de perguntar para todos, aí, mas vou direcionar mais para o Alexandre, né, porque no passado existiam agências de comércio exterior, né, eu não me lembro nem mais o nome que se dava, né, que, como vai ser o repasse de recursos para o pequeno? Eu digo isso porque no Rio a gente tem um polo de confecção de lingerie, que é Nova Friburgo, onde a gente trabalhava muito isso daí, inclusive propiciando o RED para eles, o RED cambial, que é um grande problema para eles, que eles não entendem, e o único que fornecia isso era o Banco do Brasil. Existe a possibilidade de utilizar o sistema de fomento nacional repassando os recursos, nós, de agências de fomento, repassando os recursos do Banco do Brasil para o pequeno? Eu diria para você assim, hoje a gente ainda tem os escritórios de comércio exterior, né? O Banco do Brasil atua com 3 escritórios no Brasil, atendendo todos os clientes de todos os segmentos, desde o MPE até o Ultra High, enfim, então isso já faz parte do DNA do banco, né? Nós temos das nossas próprias linhas, né, utilizando a nossa política de crédito, a gente já financia o pequeno exportador, né, utilizando as nossas políticas, como eu falei, de crédito, ele tem acesso. Claro que há produtos mais simplificados, né, normalmente é um ACC, é um ACE que ele utiliza, que é um produto mais simples, fácil de contratação mais imediata. Um grande desafio, e aí de forma geral, é a garantia, como eu estava mencionando. O acesso ao micro e pequeno empreendedor à garantia é complexa, porque ele não tem bens para entregar, né? Quando se trata de um grande exportador ou de um médio exportador, ele tem a planta da empresa, ele tem o maquinário, né? Tem bens, e ele entrega isso como garantia e o financiamento flui, parâmetros internacionais, mas quando você vai falar do pequeno produtor ou do MPME, vamos colocar dessa forma, realmente é complexo, em função da garantia. Mas, assim, mesmo assim, a gente enquadra a nossa política de crédito. Hoje, o PROEX, que é o programa do governo federal que nós somos agente, ele tem por finalidade, por princípio, atender o micro e pequeno empreendedor. Tem a complexidade da garantia, mas, a exemplo do PROEX, hoje a gente já usa e esse repasse acontece para a gente conceder esse crédito. Ele segue ali, claro, a política de crédito do banco, a gente observa a política, mas segue também as regras que o próprio governo federal define para o programa, né? Mas, assim, por similaridade, é algo que poderia ser construído, claro, mas hoje a gente já tem um programa que a gente recebe o recurso e repassa para a MPME, tá? Que é o PROEX. Bom, tem mais alguma pergunta aqui que queiram trazer? Bom, se não houver mais aqui, eu passaria só para umas considerações finais de cada um aqui, 1 minutinho só, trazendo aí a questão, fechamento, desafios e oportunidades. Fazer a mesma ordem que a gente fez anteriormente. Rogério, por favor. Perfeito, né? Eu vou focar nos desafios, acho que as oportunidades, a gente falou bastante delas ao longo desse painel, mas desafios, tem, por exemplo, a questão da garantia, que o Alexandre menciona, tem uma questão de coordenação, a gente tem, quando você olha panoramicamente, existem várias ações que vêm sendo tomadas, implementadas por várias agências, instituições financeiras, mas, assim, talvez uma melhor coordenação, e dessa coordenação isso pode emergir uma maior simetria informacional. Porque tem uma coisa muito interessante, eu aprendi não só
desde que eu entrei no banco, mas em várias outras situações. Muitas vezes a gente toma como dado que certas iniciativas, certos produtos, certos serviços são conhecidos. Na maior parte dos casos, não são. É o contrário, isso é contraintuitivo mesmo. Então, assim, acho que a coordenação e a transmissão dessa informação é profundamente importante. O painel lá da Apex, o Jorge esteve lá no banco, é maravilhoso. Assim, mas se você perguntar aqui mesmo, provavelmente um percentual de pessoas que conhecem é pequeno. Então, acho que esse é um desafio. É simples na execução, ou pelo menos aparentemente simples na execução, mas é fundamental para impulsionar. Como disse o Rafael, a gente já tem ali as paredes de concreto. Se dentro das paredes de concreto a gente ainda não conseguir maximizar o que a gente consegue fazer, e já consegue fazer muito, diga-se de passagem, né? Dentro dessas condições de contorno muito adversas em alguns aspectos, fica ainda mais difícil fazer rodar as engrenagens. Então, eu trataria como desafios importantes. Eu acho que a BDE tem um papel monstruoso a desempenhar aí, que é nesse sentido, assim, colaborar no sentido de facilitar, desenhar, não a BDE sozinha, claro, mas desenhar essa coordenação e a transmissão dessa informação. Porque o que a gente está vendo aqui, né, dos exemplos, né, especialmente quem está ali assim, no front office, os exemplos são recorrentes de desconhecimento. Então, acho que isso é um dado importante a ser atacado. Obrigado. Rafael. Estou mudo. Obrigado, André. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a todos aqui, os colegas que dividiram esse painel comigo, e reforçar a ideia de que, e reconhecer, né, que nesses últimos anos a gente teve um esforço grande acho que de inovações financeiras associadas ao desenvolvimento industrial, né? Só para aquilo que me vem à cabeça agora, né? Green Bonds, o LCD, né? O ganho de musculatura do Fundo Clima, por exemplo, e todos os fundos garantidores que foram mobilizados desde a pandemia. Eu acho que isso é um avanço muito importante para dar, vamos dizer, para dar força a esse sistema, que é um sistema que existe para ser estratégico, né? E isso que a gente está vendo no mundo são ações para desenvolvimento dos países tecnológico e industrial cada vez mais estratégicos, né? E dentro disso, realmente, o financiamento de exportações é algo que é fundamental se a gente quiser realmente ter uma inserção internacional mais qualitativa do que a gente tem hoje. Todo grande exportador de manufaturados tem braços fortes de financiamento de exportação, né? E desde a crise de 2008, 2009, todas as agências de crédito à exportação em países desenvolvidos e também nos asiáticos ampliaram muito o escopo das suas linhas, né? Muito além daquele, né, do antigo acordo da OCDE que regia um pouco, né, as linhas de financiamento oficial para exportação, né? Então, a gente vê que isso é uma alavanca mesmo que está sendo mobilizada e que agora isso está ganhando força dentro desse contexto geral de inovação financeira que a gente está vendo para o desenvolvimento do país. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, passo a palavra a Alexandre. Eu diria que a gente tem uma oportunidade que a gente tem conseguido aproveitar, que olhar para aquilo que a gente é forte, né? É o agronegócio, as commodities. Acho que a gente tem uma oportunidade para crescer nessas frentes. Nós fizemos algumas captações significativas. No ano passado, nós captamos 1,45 bilhões em captações com órgãos multilaterais, a EBID, MIGA e Banco Mundial. Isso foi destinado a projetos sustentáveis, né, principalmente o agronegócio de baixo carbono. Tivemos também uma captação significativa de aproximadamente 2 bilhões de dólares em emissões sustentáveis, né? Então, foi muito positivo, porque isso trouxe a possibilidade para a gente cada vez mais potencializar essa agenda verde, essa agenda ESG, que é uma oportunidade para a gente poder ter uma alternativa energética,
em função da situação que a gente está vendo em relação à questão do petróleo. Acho que isso é uma oportunidade. E olhando o desafio, eu vou muito na linha de que a gente tem que buscar cada vez mais fazer com que o comércio exterior seja tão simples como é aqui dentro, minimamente. Porque, senão, essa barreira nunca acaba. E, internamente, a gente tem uma série de gargalos de infraestrutura, e o problema do custo ele começa aqui dentro, né? E ele se estende porque vai cobrir toda a cadeia. Então, assim, eu acho que esses são desafios, né? Infraestrutura, mas a gente tem a oportunidade que a gente pode focar naquilo que a gente é forte. E um ponto importante é o agronegócio, que a gente tem a oportunidade de oferecer isso para o mundo. E esse é um dos projetos que eu mencionei antes, porque a exportação, por exemplo, para o continente africano é de agronegócio, é do agronegócio. Então, é a oportunidade que a gente tem, né? E no que a gente sabe, conhece, tem tecnologia para poder, inclusive, exportar, que a gente tem que, nesse momento, emendar os nossos esforços, eu acredito. Obrigado, Clarissa. Obrigada, André. Primeiramente, agradecer a oportunidade de discutir o tema aqui com vocês, palestrantes aqui tão qualificados, agradecer a BDE também. Eu queria só deixar uma mensagem assim, da relevância da exportação para o desenvolvimento da empresa, para o desenvolvimento regional e para o desenvolvimento do país, né? A gente sabe que a empresa que exporta ela ganha maturidade, ela tem acesso a novas tecnologias, ela passa a inovar, ela melhora a sua marca. Então, ela traz benefícios para a própria empresa e benefícios que depois se expandem para aquela região, né, para o grupo de empresas, para fornecedores que estão envolvidos naquela cadeia de valor. Então, assim, a exportação traz um benefício muito grande mesmo para o desenvolvimento da empresa e da região e do país. E esse trabalho, então, é constante, né, que a gente tem que ter mais empresas exportando, e, para isso, a gente ter um apoio do sistema financeiro, né, do sistema de fomento, é fundamental, né? A gente abre, pela Apex Brasil, a gente abre as oportunidades, a gente abre mercados, né, com o mapa. Por exemplo, ano passado foram 500 mercados abertos para o país. A gente explica para as empresas como exportar, a gente explica as barreiras que existem e tudo mais, mas é fundamental que elas tenham também esse apoio do crédito, da garantia, do seguro, do hedge, para que isso possa ser aproveitado da melhor forma possível e trazer benefícios aí para todos, né? Acho que era isso a mensagem que eu queria deixar. Obrigada, André. Bom, muitíssimo obrigado aqui aos painelistas, muitíssimo obrigado a todos aqui os presentes. Encerramos aqui esse painel. Desejo a todos vocês aí uma boa tarde, um bom almoço, um bom feriado, e aproveitem.